Olá, pessoal. Nós somos discentes do curso de Biomedicina e falaremos sobre os órgãos linfóides que fazem parte do sistema imunitário. Bom, nós faremos uma breve introdução sobre os órgãos linfóides e depois especificaremos sobre o timo, os linfonodos, o baço e o tecido linfóide difuso. Bom, os órgãos linfóides, eles também são chamados de órgãos linfáticos e são as principais estruturas que participam da resposta imunitária ou imunológica. Esse sistema defende o organismo contra micro-organismos invasores. Após identificar os agressores, o sistema imunitário coordena a inativação e a destruição deles. Os órgãos linfóides envolvidos por cápsula são o timo, baço e os linfonodos. Outros componentes são os membros do sistema linfóide difuso, localizados na mucosa dos aparelhos digestivo, respiratório e urinário. Os órgãos linfóides se dividem em primários e secundários. Os primários são responsáveis pelo desenvolvimento e pela maturação dos linfócitos, tornando-os células maduras e imunocompetentes. O timo é um órgão linfóide primário tanto no contexto funcional, da maturação dos linfócitos T, como no contexto estrutural, por ser constituído por tecido linfóide. A medula óssea, por outro lado, é considerada um órgão linfóide no contexto funcional, pois o local de formação e maturação dos linfócitos B, mas não no estrutural, pois não é constituída por tecido linfóide. Mas quais seriam as diferenças e funções dos linfócitos B e T? Os linfócitos B se originam na medula óssea vermelha, penetram nos capilares sanguíneos e são transportados para o sangue e vão instalar-se nos órgãos linfóides, exceto no timo. Quando ativados por antígeno, proliferam-se e diferenciam-se em plasmócitos, que são as células produtoras de anticorpos. As células B representam de 5 a 10% dos linfócitos do sangue, cada um coberto por cerca de 150 mil moléculas de IgM, que são os receptores por antígenos. A imunidade humoral é a principal função das células B e dos plasmócitos, que consiste em secretar anticorpos no sangue e em outros líquidos orgânicos, resultando efeitos protetores mediados por líquidos teciduais. Já os linfócitos T representam de 65 a 75% dos linfócitos do sangue. Seus precursores originam da medula óssea vermelha, penetram nos capilares, sendo levados pelo sangue e retidos no timo, onde proliferam e diferenciam-se em linfócitos T. Após sua diferenciação, os linfócitos B e T são transportados pelo sangue para os órgãos linfóides secundários, que é o baço, os linfonodos, as tonsilas, o apêndice vermiforme, as placas de Peyerl-Ilho e os outros tecidos linfóides associados às mucosas, nos quais os linfócitos se estabelecem, completam a sua maturação, proliferam e atuam na resposta imune. Os linfócitos T se estabelecem preferencialmente em determinadas regiões dos órgãos linfóides, que são denominadas regiões timodependentes. Por outro lado, as regiões do tecido linfóide mais ricas em linfócitos B estão nos folículos linfóides, chamadas de regiões timo-independentes. Outra característica dos linfócitos T ou células T, que são derivadas do timo, se apresentam em duas classes principais. Uma se diferencia quando ativada em células citotóxicas, que matam as células infectadas, ao passo que a outra classe de células T, chamadas de células T auxiliares, atuam na ativação de outras células, como os linfócitos B e os macrófagos, além de coordenar a resposta imunitária. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o timo, que é um dos órgãos primários. O timo se trata de um órgão linfóide localizado no mediastino, atrás do externo e na altura dos grandes vasos do coração. Ele possui dois lobos conectados por um istmo e esses dois lobos eles são envolvidos por uma capa de tecido conjuntivo denso, que é da mesma eles saem septos que subdividem os lobos em lobos completos. Diferente dos outros órgãos linfóide, ele não apresenta nódulos linfáticos, que são condensações esféricas de linfócitos.
Cada lóbulo ele apresenta duas regiões, uma região mais periférica, que é chamada de zona cortical ou córtex, e uma região mais central, chamada de zona medular ou medula. Em ambas, elas possuem o mesmo tipo celular, porém em quantidades diferentes. A zona cortical, o córtex, ela é corada mais fortemente pela quantidade de linfócitos, que é maior do que na zona medular, por conta da inotoxina. As principais células do timo são principalmente os linfócitos T e as células reticulares epiteliais. As células reticulares epiteliais apresentam núcleos grandes, cromatina fina e citoplasma com numerosos prolongamentos que se ligam aos das células adjacentes por meio de demossomos, formando uma estrutura reticular. Por meio desses prolongamentos interligados que os linfócitos se proliferam e se diferenciam. As células reticulares, elas também são importantes porque elas produzem hormônios que vão auxiliar na maturação das células T. E a zona cortical também apresenta macrófagos que vão ser importantes para todo esse processo, que acontece da seguinte forma: os linfócitos se multiplicam na zona cortical, onde eles se acumulam. Entretanto, posteriormente, a maioria sofre apoptose e são fagocitados pelos macrófagos, que migram para a região medular e entram assim na região da corrente sanguínea, onde eles vão para outros órgãos linfáticos. As células reticulares epiteliais, na região medular, organizam-se em camadas unidas por demossomos, formando a estrutura corpúsculo de Hasal, que dá para verificar na imagem que ela apresenta um tamanho mediano ou até menor. E os linfócitos T têm origem na medula óssea, depois eles migram para o timo, na zona cortical em específico, onde eles vão se amadurecer e depois seguem para a zona medular. Nesse processo tem a barreira hematoquímica, que ela é responsável por proteger toda a região de possíveis interferências maiores de toda a região exterior. E o timo ele não apresenta vasos linfáticos aferentes, e os poucos vasos que apresentam na região são eferentes. Por último, falando um pouco sobre a histologia do timo, o timo ele cresce até a puberdade, quando ele começa a sua evolução, porém, mesmo evolui e é infiltrado por células adiposas, que vão, como eu falei, infiltrar, mas elas não vão desaparecer totalmente. Dessa forma, ela pode funcionar até em idosos. As células-tronco, elas migram e alojam-se no timo, onde elas proliferam e passam por ciclos mitóticos. Cerca de 95% dos fósseis são eliminados por apoptose, sendo eles o que não reagem com antígenos e os que reagem com os antígenos do próprio organismo. Os linfócitos T, eles persistem em reagir com antígenos, causam as doenças autoimunes. E após saírem do timo, os linfócitos T seguem para os órgãos linfóides secundários, os linfonodos e os baços. Bom, eu vou falar sobre os linfonodos, mas antes de falarmos sobre eles, a gente precisa conhecer a linfa. E o que é a linfa? A linfa é um líquido transparente formado do fluido intersticial e que circula pelos vasos linfáticos. O fluido intersticial é o fluido que banha as células. A linfa tem uma composição similar à do plasma sanguíneo, só que difere por ter uma menor quantidade de proteínas. Ela carrega células de defesa, recolhe impurezas, restos de células e até micro-organismos que estão nos tecidos. Ela funciona como se fosse um serviço de limpeza do corpo. E o que é o sistema linfático? O sistema linfático é uma rede de vasos, gânglios e órgãos linfóides que drena e transporta a linfa pelo corpo. E quais são as funções do sistema linfático? A primeira é a drenagem de líquidos. Ele recolhe o excesso de líquido intersticial e o devolve ao sangue, evitando inchaços, né, ou edemas e mantendo o equilíbrio hídrico dos tecidos. Também atuam na defesa imunológica, pois transportam e abrigam linfócitos, além de filtrarem a linfa, retendo os micro-organismos, células estranhas e partículas, atuando como uma barreira de defesa contra infecções. Além disso, também atuam na absorção e transporte de lipídios, pois no intestino delgado os vasos linfáticos absorvem os lipídios provenientes da digestão e transportam essas gorduras até a corrente sanguínea. Qual é o trajeto dessa linfa?
Primeira formação, o sangue chega aos capilares sanguíneos e parte do plasma sai para os tecidos, formando o líquido intersticial. A maior parte desse líquido retorna ao sangue, mas o que fica, o excesso, é recolhido pelos capilares linfáticos. Esse líquido, agora dentro dos capilares linfáticos, passa a se chamar linfa. Agora, o transporte pelos vasos linfáticos, os vasos linfáticos levam a linfa em direção ao centro do corpo. E esses vasos possuem válvulas que impedem o refluxo da linfa. Então a linfa só vai em um sentido. E ao longo desse caminho, a linfa passa pelos linfonodos, onde é filtrada, e neles são retirados bactérias, vírus e células anormais, que são retidas e destruídas pelos linfócitos. Assim, a linfa retorna à circulação sanguínea e completa o ciclo. Bom, estão falando propriamente dos linfonodos. O que são os linfonodos? Os linfonodos são pequenas estruturas em forma de feijão espalhadas pelo corpo. Elas fazem parte do sistema linfático, que funciona junto com o sistema imunológico, ajudando a proteger o corpo contra infecções e doenças. E onde estão localizados? Os linfonodos estão distribuídos por várias regiões do corpo, mas algumas áreas têm concentrações maiores, como o pescoço, as axilas e a virilha. No pescoço, essa maior concentração se deve para proteger a cabeça e a garganta. Nas axilas, essa maior concentração serve para cuidar dos braços e tórax, e na virilha, vigia pernas e parte interior do corpo. Quando alguma infecção acontece por perto, esses linfonodos aumentam e que causam os famosos carocinhos, né, que a gente sente. Então, como isso ocorre? Quando o corpo detecta uma infecção, as células de defesa dentro do linfonodo se multiplicam rapidamente para combater o inimigo. Esse aumento de atividade faz o linfonodo ficar inchado, sensível e até dolorido. Entretanto, qualquer inchaço dos linfonodos deve ser examinado por um médico, pois ele pode nem sempre ser apenas uma infecção. O linfoma, por exemplo, é um tipo de câncer que afeta os linfócitos, levando a um crescimento desordenado, que pode ocasionar o aumento dos linfonodos, mas nesse caso é por um tumor. E quais são as funções dos linfonodos? Os linfonodos atuam como filtros e postos de vigilância do corpo. Então, eles filtram a linfa, retirando os micro-organismos, células anormais, detritos e substâncias estranhas, impedindo que elas se espalhem pelo corpo, e atuam na defesa do corpo, pois são locais de ativação e proliferação de linfócitos. Bom, agora tratando de uma estrutura mais histológica dos linfonodos, como eu já disse, os linfonodos são órgãos encapsulados, então eles são envolvidos por uma camada de tecido conjuntivo denso que envia trabéculas para o interior, dividindo o parênquima em compartimentos incompletos. E a gente tem também a divisão desse parênquima em uma região cortical, paracortical e medular. A região cortical é a mais externa, logo abaixo da cápsula, composta principalmente por folículos linfóides, que vão ser abordados no próximo slide, que aparecem como estruturas esféricas no tecido. A região paracortical é adjacente à região cortical e medular e não apresenta folículos linfóides, e nela predominam linfócitos T e células reticulares, além de alguns plasmócitos e macrófagos. Já na região medular, é a parte mais interna dos linfonodos e é constituída por cordões medulares, que são aglomerados de linfócitos, plasmócitos e macrófagos, e os seios medulares, que são os canais por onde a linfa circula. Tratando agora dos folículos linfóides, como eu já disse, eles são aglomerados esféricos, formados predominantemente por linfócitos B. Eles só estão presentes na camada cortical, logo abaixo da cápsula.
A sua estrutura varia dependendo do estado de atividade do nódulo. Em repouso, por exemplo, eles têm um aspecto mais homogêneo e fortemente corado, como a gente pode ver na primeira imagem, e são compostos principalmente por linfócitos B, pequenos, maduros e densos. Já se esses folículos linfóides forem ativados por antígenos, eles podem apresentar áreas centrais mais claras, que são chamadas de centros germinativos, onde ocorre a proliferação intensa de linfócitos B ativados. Envolvidos, né? Esse centro germinativo é envolvido por um halo mais corado, que é composto de linfócitos B pequenos e maduros, ainda não ativados, como a gente pode ver na imagem mais abaixo. Bom, agora eu vou falar sobre o baço. O baço, que é o maior órgão linfóide secundário do nosso corpo, né, está localizado no quadrante superior esquerdo do nosso abdômen e encontra-se ao nível das nona e décima costela. O baço possui dois componentes, né, principais, que são polpa branca e vermelha, que têm funções distintas. E também tem função hematológica, que é na filtragem de sangue, e imunológica. Também de realçar que ah, o baço não possui nem córtex, nem medula, mas tem algumas características bem específicas que vamos abordar mais para frente. Agora eu vou falar sobre as funções do baço. O baço tem algumas funções, como, por exemplo, no combate de infecções, que participa na resposta imunológica, também na produção de glóbulos brancos ou linfócitos, né, que são essenciais para a defesa do organismo. Também filtra o sangue e serve de reserva sanguínea, ou seja, armazena sangue e libera em caso de necessidade, que é como no caso quando aconteça uma hemorragia. Também no controle e remove sangue, perdão, controla e remove globos vermelhos, envelhecidos ou danificados. Isso que serve como uma função de filtragem. Mas não só, também na reserva celular, que é muito importante quando faz o depósito de glóbulos brancos e plaquetas. E também não esquecer da atividade fagocitária, que é quando destrói o micro-organismo e células danificadas. Temos aqui a importância clínica, que dá para ver que o baço é fundamental na imunidade e no controle de qualidade de sangue. Então, quando ocorre uma esplectromia, ou seja, a remoção cirúrgica do baço, o paciente perde parte importante da defesa imunológica, especialmente contra certas bactérias encapsuladas. Então, dá para ver que quando acontece essa remoção, o baço sendo essencial na defesa contra infecções bacterianas, após isso há aumento, né? Aumento de infecções que são graves e que vai exigir vacinação e muito acompanhamento médico para conseguir lidar com essas infecções que vai atuar no nosso organismo. Agora, né, falando sobre a histologia das estruturas ah, do baço, vamos destacar aqui a polpa branca, né, que é um tecido linfóide com funções imunológicas, onde ocorre a produção e armazenamento de linfócitos, atuando na defesa do organismo contra patógenos. Ou seja, a polpa branca tem um tecido linfóide, ou seja, que é conjuntivo especializado. Na sua composição, vamos ver que ela é rica em linfócitos, ou seja, glóbulos brancos, que são organizados ao redor das artérias centrais. Como eu destaquei em cima, a função da polpa branca é quando ela produz linfócito e participa na defesa contra micro-organismos. Do outro lado, vamos ver a polpa vermelha,
que é rica em sangue e atua na filtragem sanguínea, removendo glóbulos vermelhos que estejam velhos ou danificados, armazenando células sanguíneas como plaquetas e glóbulos brancos. Resumindo, polpa vermelha tem um tecido conjuntivo reticular muito vascularizado. Na sua composição, contém sinusoides sanguíneos, que são vasos dilatados, e cordões esplênicos como macrófago, hemácias, plaquetas, leucócitos. E na imagem do meio dá para ver as trabéculas esplênicas, que são finas faixas de tecido conjuntivo que se originam na cápsula fibrosa do baço e se estendem para dentro do parequima do órgão. Então, observando as imagens, dá para distinguir as estruturas que estão aí presentes, tanto no pálpebra branco e vermelha, e como as trabéculas esplênicas. Bom, sobre o tecido linfóide difuso, no corpo humano há vários aglomerados de tecido linfóide, situados no tecido conjuntivo das paredes do sistema digestório, respiratório e genito-urinário, assim como na pele. Em alguns locais, esses acúmulos de tecido linfóide formam órgãos permanentes e bem estruturados. Dentre eles estão as tonsilas, que além de serem órgãos constituídos por esses aglomerados de tecido linfóide, elas são incompletamente encapsuladas, localizadas sob o epitélio de revestimento da orofaringe. Conforme a localização, são denominadas as tonsilas faríngeas, palatinas e linguais, estando situadas em posições estratégicas para captar micro-organismos e antígenos transportados pelo ar e pelos alimentos, e assim desencadear a resposta imune correspondente. As tonsilas desempenham um papel importante na defesa contra micro-organismos, cujas portas de entrada são as cavidades oral e nasal. Primeiramente, sobre a tonsila faríngea, que é única e situa-se nas porções superior e posterior da faringe, sendo recoberta pelo epitélio pseudoestratificado, cilindro ciliado ou epitélio respiratório. A tonsila faríngea é formada por pregas da mucosa e contém tecido linfóide difuso e folículos linfóides. Essa tonsila não contém criptas, que são invaginações profundas do epitélio de revestimento que penetram no parênquima do tecido linfóide subjacente. Em relação às tonsilas palatinas, no total são duas e estão localizadas uma de cada lado da parede oral da faringe. Nelas, o tecido linfóide forma uma faixa relativamente espessa sob o epitélio estratificado pavimentoso da faringe, com folículos linfóides e grande quantidade de linfócitos dispostos de maneira difusa. Uma característica importante das tonsilas palatinas é a presença das invaginações epiteliais, formando as criptas da tonsila. As criptas estão em continuidade com a cavidade da faringe e frequentemente contêm células epiteliais descamadas, linfócitos e bactérias. O epitélio que reveste as criptas está frequentemente infiltrado por linfócitos e outras células inflamatórias, às vezes tornando difícil a visualização das camadas do epitélio. Agora, sobre as tonsilas linguais, estas são pequenas, porém mais numerosas comparadas às outras. Situam-se na base da língua, recobertas pelo epitélio pavimentoso estratificado não queratinizado, e em cada tonsila, o epitélio forma uma invaginação que se aprofunda, originando uma cripta. E para compreender melhor as tonsilas, na figura está um corte histológico de uma tonsila palatina, para elucidar as características das criptas, que são invaginações, do epitélio estratificado pavimentoso e do tecido linfóide. E além, por ser uma tonsila palatina, está presente também glândulas salivares. E agora, outra estrutura que faz parte do grupo de tecidos linfóides difuso são as placas de Peyer, que possuem seu formato de anel, situadas na mucosa e na submucosa do segmento distal do íleo. Além de serem compostas de tecido linfóide difuso, possuem folículos linfóides. Uma particularidade do epitélio de revestimento das placas de Peyer é a presença de células especializadas denominadas células M.
Enquanto o restante dos intestinos é revestido por epitélio simples colunar com células califormes, a região que recobre as placas Peyer contém essas células M, que estão intercaladas entre as células colunares do epitélio e, devido à sua forma, apresentam pequenos espaços abaixo da porção basal. O lumen intestinal, que está representado na figura como LU, separa a superfície de uma vilosidade à direita do lumen da superfície de uma placa de Peyer, que está à esquerda do lumen. No epitélio que reveste a placa Peyer, há várias células M, e que sua região apical está marcada na figura, que é o citoplasma da célula M, e que ele está bem visível, ao contrário do restante do seu citoplasma, que se confunde com outras estruturas. Os asterísticos na figura indicam os espaços delimitados pelas células M, que contém material originado do lumen intestinal, transportados pelas células M por fagocitose e endocitose, para a lâmina própria. Além disso, linfócitos e células apresentadoras de antígeno também têm acesso a esses espaços, e os linfócitos são representados por L na figura. E, por fim, sobre o apêndice vermiforme, ele é uma extensão curta e estreita, em fundo cego, localizada no seco do intestino. Em sua submucosa, encontra-se grande quantidade de folículos linfóides, que na figura está representado por FL, e grande quantidade de linfócitos na lâmina própria. Em sua mucosa são encontradas células M, que estão diretamente acima dos folículos linfóides. Além disso, em sua lâmina própria encontra-se grande número de plasmablastos e plasmócitos. Enfim, essa foi nossa apresentação sobre os órgãos linfóides. Essas são as nossas referências utilizadas para construir esse trabalho. E espero que, com esta apresentação, foi possível entender melhor sobre os órgãos linfóides.